Bem-vindo a esta apresentação que chamamos de uma criança com características dismórficas, o que um pediatra deve saber, baseada no trabalho de Tiancha em 2024. Eu sou Pablo Videira Vilar, pediatra do neurodesenvolvimento, professor na Uncujo e consultor médico da FDNA. Embora algumas síndromes genéticas sejam imediatamente reconhecíveis e relativamente comuns, e os pediatras estejam familiarizados com elas, outras podem ser muito raras. O fenotipo pode ser leve e o diagnóstico é desafiador. Um amplo espectro de distúrbios genéticos é conhecido hoje, o que torna o capítulo sobre distúrbios genéticos cada vez maior. O pediatra deve identificar os pacientes que requerem investigações específicas e iniciar o trabalho de diagnóstico para garantir que o paciente receba um diagnóstico oportuno e detecção precoce de comorbidade. Discutiremos os sinais de alerta, as manifestações mais comuns, a complicação analítica da história médica familiar. Vuelvo. Discutiremos os sinais de alerta, as manifestações mais comuns, a compilação analítica da história familiar médica e pessoal e os sinais que devem alertar o pediatra durante o exame físico. Ofereceremos uma visão geral das malformações físicas mais comumente associadas a defeitos genéticos e como descrever características faciais dismórficas. Daremos pistas sobre algumas ferramentas que podem ajudar ao pediatra na prática clínica. Finalmente, forneceremos uma visão geral dos testes genéticos. Crianças afetadas por condições genéticas podem ter uma série de problemas quando recém-nascidas e ajustar-se à vida fora do útero pode ser difícil. Compile um histórico familiar detalhado, solicitando informações pelo menos as últimas 3 gerações. Investigue endogamia, pessoas afetadas por distúrbios e anormalidades genéticas diagnosticadas, deficiência intelectual, atraso no neurodesenvolvimento, obesidade ou hiperfagia de início precoce, déficits visuais e perda auditiva precoce. Colete informações sobre mortes precoces e inexplicáveis, abortos espontâneos repetidos ou nartimortos. Histórico obstétrico, crescimento intrauterino, anormalidades na quantidade de líquido amniótico, anormalidades ultrassonográficas devem ser analisadas. A antropometria neonatal mostra comprimento, peso, perímetro cefálico e percentis ao nascer. Histórico do desenvolvimento, marcos de desenvolvimento, crescimento anormal, disfunção de órgãos internos e defeitos congênitos. O pediatra não é solicitado realizar um exame dismorfológico detalhado. No entanto, conhecimentos básicos neste campo podem ajudar na busca por sinais de alerta. Baixa e desproporcional estatura, crescimento franco, crescimento excessivo, analise as diferentes regiões dos corpos, extremidades, mão, pé, polidactília, sindactília, primeiros dedos largos, formato do tórax, malformações dos órgãos vitais. Se várias anormalidades ocorrerem ao mesmo tempo, a associação de características podem ser reconhecidas como defeitos vertebrais, atresia anal, defeitos cardíacos, fístula traqueoesofágica, anormalidades renais e anormalidades dos membros, indicando claramente uma doença subjacente. Você pode também pedir exame radiológico para ver malformações esqueléticas. As medições de segmentos e diâmetros e sua comparação com dados normativos ficam a cargo do geneticista. No entanto, o pediatra pode fazer uma descrição qualitativa. Por exemplo, um rosto largo é caracterizado por um aparente aumento na largura, um rosto longo, um aparente aumento no comprimento, e um rosto áspero por características pesadas e pele espessa, associado ou não a ossos pesados. Além disso, um rosto pode ser percebido como triangular, quadrado, pequeno, etc. A face pode ser dividida em 3 regiões: face superior, média e inferior. Na parte superior do rosto, os principais elementos a destacar são o cabelo e a linha do cabelo, alta, baixa, careca, e a testa, larga, estreita, prominente, inclinada, como uma glabrada deprimida ou prominente, com algumas características sendo mais evidentes na vista do perfil, por exemplo, a protusión frontal. Na parte média do rosto, deve-se observar a posição e o formato dos olhos, sobrancelha, nariz e orelha. Algumas linhas de referência imaginárias podem ajudar. Por exemplo, a distância entre os cantos internos dos olhos, geralmente igual à largura de cada olho,
pode ser menor ou maior, respectivamente, hipotelorismo ou hipertelorismo. E as orelhas podem ser de implantação baixa. A parte superior das orelhas está sob uma linha que passa pelo canto interno e se estende na direção das orelhas, ou girada de forma anormal. Se a margem de palpável, se a margem da palpável, se a margem da pálpebra superior cobrir parte da pupila, o paciente entosse, enquanto uma dobra de pele começa em cima da pálpebra superior e se arqueia para baixo para cobrir o canto interno, é chamada de picanto. A ponte do nariz pode ser estreita, larga, deprimida ou prominente. A columela pode ter uma ascensão alta ou baixa, e pode ser larga ou curta. E as narinas podem ser antivertidas, alargadas, estreitas ou simples. A ponta nasal pode ser bulbosa, deprimida, desviada ou estreita, e o filtro pode ser longo ou curto. Na parte inferior da face, a boca e o queixo são as principais partes a serem observadas. A boca pode ser larga, estreita, para baixo ou para cima. E o vermelhão pode ser fino, grosso ou invertido. Na cavidade oral, anormalidade das membranas mucosas, língua, pele e dentes, por exemplo. Anomalias dentárias geralmente estão presentes nas formas mais graves de osteogênese imperfeita. O queixo pode ser curto, longo ou pontiagudo, e a mandíbula pode ser hipoplásica, micrognatia, ou saliente para frente, prognatismo. Nós vamos falar de ferramentas de tecnologia assistiva. Terminologia de malformações humanas. O site Human Malformation Terminology foi criado para padronizar esses termos e suas definições, ajudando os médicos a se comunicarem e trocar informações falando uma linguagem comum. É enriquecido com definições em imagem ou desenhos de características morfológicas. É acesso aberto. O problema é que está em inglês. Online Mendelian Inheritance in Men é um banco de dados online de acesso aberto sobre os genes humanos e distúrbios genéticos que é atualizado diariamente. Ele contém informações sobre todos os distúrbios mendelianos em mais de 16.000 genes. A caixa de pesquisa pode consultar características clínicas, fenotipos e genes. Por meio da função de sinopse clínica, é possível procurar distúrbios que afetem um ou mais sistemas, crescimento, características endócrinas ou metabólicas, ou anormalidades laboratoriais ou caracterizadas por manifestações pré-natais. Para cada transtorno, a relação fenotipo-gene é uma descrição detalhada são fornecidas. Para cada cromossomo, um mapa genético é fornecido e uma busca por um locus específico pode ser realizada. Também está em espanhol. O FaceGene representa um auxílio para os médicos reconhecerem as síndromes genéticas mais comuns com base na gestalt facial. Informações contidas na morfologia facial derivada da análise de diferentes partes, como olhos, sobrancelhas, orelhas, nariz, boca, testa, mandíbula e queixo. O aplicativo FaceGene pode ser baixado em um telefone celular ou pelo desktop. O acesso é protegido por uma senha secreta e apenas profissionais de saúde reconhecidos podem se inscrever gratuitamente. As IAC na visão computacional é a tecnologia de algoritmo de aprendizado profundo que quantifica as semelhanças entre o paciente e milhares de síndromes conhecidas. Depois que uma fotografia do paciente é tirada, os pontos de referência faciais são detectados e usados para cortar o rosto em várias regiões, são comparadas às imagens contidas no banco de dados para avaliar semelhanças. Uma lista de 30 síndromes é sugerida, da mais para menos provável. É um gráfico de barras mostra o nível de similaridade da gestalt, da mais baixa para mais alta. Além disso, características clínicas podem ser adicionadas para refinar o fenotipo. São fornecidas informações sobre cada síndrome sugerida. As fotografias originais são criptografadas e armazenadas com segurança em uma área separada do banco de dados que está disponível apenas para o médico ou pesquisador que apresentou o caso. O aplicativo já foi validado em alguns estudos e expande permanentemente seus modelos para incluir idades mais jovens e rostos de diferentes origens.
No trabalho em que nos baseamos, nem todas as ferramentas digitais aparecem. Este gráfico procura mostrar a variedade que existe neste campo. Vamos enfatizar mais alguns que parecem relevantes para a prática diária. Decipher. Através do navegador de fenotipos, é possível pesquisar diagnósticos genéticos com base em um fenotipo específico. Decipher também oferece estratégias para promover a colaboração entre médicos e pesquisadores. É grátis. London Medical Databases são uma coleção de recursos focados nas morfologias. É conhecido por ser um recurso abrangente de fotos e informações sobre síndromes, genes e características clínicas relacionais. Ele obtém informação de especialistas de todo o mundo, garantindo que estejam atualizados. Inclui dados sobre várias síndromes, genes e suas apresentações fenotípicas. Não é diretamente acessível ao público. Entender disso? Faz parte de um conjunto de aplicativos chamado Face2Gene Library. MyGene2 é um portal através do qual famílias com condições genéticas raras que estão interessadas em compartilhar suas informações genéticas e de saúde podem se conectar com outras famílias, médicos e pesquisadores. Uma família pode ajudar e até a participar da descoberta de novas condições genéticas e dos genes subjacentes a essas condições. Famílias com condições genéticas raras podem usar MyGene2 para pesquisar e entrar em contato com outras famílias que tenham a mesma condição ou mutação no mesmo gene, ao fim de compartilhar informações e oferecer o suporte. Os médicos que avaliaram famílias com condições raras podem usar o MyGene2 para identificar e entrar em contato com famílias com a mesma condição rara ou com gene candidato. A escolha do teste genético vai além do papel do pediatra geral. Antes de descrever dos principais testes genéticos, algumas considerações éticas são obrigatórias. As variantes genéticas são divididas em 5 classes, incluindo variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, de significado incerto, provavelmente benignas e benignas. As variantes do significado incerto são difíceis de interpretar e seus achados podem causar incerteza no resultado do paciente. Cariótipo. Ele nos permite determinar o número e a estrutura dos cromossomos, detectando grandes mudanças estruturais, como aneuploidias, translocações, isocromossomos e cromossomos em anel, bem como alteração de equilíbrio. A principal limitação é a resolução. O cariotipo não consegue detectar microdeleções. O FISH usa sondas fluorescentes que se ligam a sequências de ácidos nucleicos com alto grau de complementaridade de sequência, detectando deleções ou duplicações muito pequenas para ser reconhecidas pelo cariótipo. Isso inclui microdeleções e microduplicações. A principal limitação do FISH é que ele é um método objetivo, portanto, pode ser útil apenas se o médico suspeitar de uma doença específica que será investigada com sondas específicas. Microarray cromossômico. São utilizados para detectar desequilíbrios cromossômicos com resolução significativamente maior do que o análise citogenética de rotina. É recomendado como um teste diagnóstico de primeiro nível para pacientes com deficiência intelectual, retraso no neurodesenvolvimento, autismo associado a características sindrômicas, múltiplas anômalias congênitas e características dismórficas. Amplificação de sonda dependente de ligação múltipla. Nos permite determinar o número de cópias até 60 sequências de DNA genômico em uma única reação múltipla baseada em PCR, utilizado para a detecção de aneuploidias dos cromossomas 13, 18, 21, X e Y, síndromes de microdeleção e microduplicação, como dismorfias musculares de Duchenne e Becker. O sequenciamento do genoma de próxima geração permite a análise simultânea de um grande número de genes, permitindo que todo o genoma seja sequenciado em poucos dias. Dependendo do quadro clínico, é possível optar por sequenciar um painel de genes, ou todo o exoma ou genoma. Os painéis de genes incluem centenas a milhares de genes e são úteis para diagnosticar doenças caracterizadas por heterogeneidade genética e fenotípica. Eles estão disponíveis para condições que podem ser causadas por variantes de mutações genéticas conhecidas, como distúrbios neurológicos, deficiência intelectual, perda auditiva precoce, cardiomiopatias, displasia esquelética, baixa estatura, raçopatia e erros inatos do metabolismo.
Para pacientes que apresentam uma sobreposição de fenotipos que não podem ser atribuídas a mutações genéticas conhecidas, ou em caso de teste genético negativo anterior, uma técnica de sequenciamento do genoma próxima geração mais ampla pode ser usada. Conclusões. A abordagem para tratar uma criança com características dismórficas pode ser desafiadora para pediatras com pouca ou nenhuma experiência em doenças raras. Através da coleta de histórico familiar, o médico, a exame físico, deve ser levantar a suspeita de síndrome genética e encaminhar a criança a geneticista ou pediatra especializado no atendimento de crianças acometidas por doenças raras. Diagnóstico oportuno é essencial para garantir o atendimento ideal aos pacientes e às suas famílias, iniciar a triagem de comorbidade e prevenir complicações futuras. Deve ser escolhido o teste genético adequado para alcançar o diagnóstico. Os pediatras não são obrigados a conhecer essas tecnologias em detalhe, mas, entanto, o acontecimento básico pode ser útil para entender os relatórios de testes genéticos e suas limitações.